Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Dinancy Silva, de língua portuguesa, e agora eu vou apresentar para vocês o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Objeto de conhecimento: apreciação e réplica, detalhamento, opiniões e posicionamentos críticos. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Então, vamos iniciar a nossa aula com dois conceitos muito importantes para a sua leitura e compreensão textual e também para a sua escrita. Então, fato e opinião, ou fato ou opinião, são duas categorias completamente diferentes na comunicação e precisamos distinguir um do outro, né? Um fato de uma opinião, isso para sermos leitores críticos, para entendermos, compreendermos e nos situarmos na comunicação, na leitura, né, dos jornais, das notícias, dos diversos meios de comunicação. Então, vamos entender de que tratam essas duas realidades. Fato. O que é fato? É a primeira pergunta que eu devo me fazer. O que é o fato? O fato é algo que aconteceu em decorrência de eventos exteriores que pode ser comprovado. Então, o fato se refere a algo que é concreto, que tem uma existência concreta, que é baseada em evidências concretas. Então, o fato se refere a esse algo que realmente eu posso comprovar, que tem uma existência concreta, verídica, comprovável. Esse é o fato. Opinião, por outro lado, é o quê? A opinião é um comentário, é um julgamento a respeito de um fato. Você já entendeu que o fato tem existência concreta, eu posso comprovar, certo? É algo que é comprovável e tem existência concreta. Já a opinião é um comentário, um julgamento, uma apreciação que eu realizo, que eu faço a respeito de um fato. A opinião não é um fato, é algo que eu digo a respeito desse fato, é algo que eu penso a respeito desse fato. São as minhas impressões, o meu julgamento, a minha apreciação acerca do fato, daquele evento, daquele fenômeno que realmente aconteceu na realidade. Então, a opinião trata de um julgamento pessoal, é algo que eu sinto e que eu externo a respeito do fato. É uma maneira de pensar minha, pessoal, é específica da pessoa, né? O que ela pensa acerca de algo, de alguém, de alguma coisa. Então, é aquela ideia que ela faz, aquele julgamento, aquela impressão que ela tem a respeito do fato, do evento, do fenômeno, da pessoa, de algo. Isso ficou claro? Isso ficou claro para vocês? Eu tenho certeza que ficou. Então, para a gente ter certeza que realmente você já entendeu o que é fato, o que é opinião e que você já sabe distinguir, vamos agora, na prática, ler textos, porque você já sabe que a leitura do texto é imprescindível para desenvolver essa nossa habilidade de leitura de textos e de uma apreciação desses textos, né, de modo crítico. Né? Analisando, compreendendo, entendendo o que está por trás e nas entrelinhas desse texto. Então, vamos ler o texto e observar fato e opinião nesse texto. Cidadania, direito de ter direitos. Olha, esse é o título do nosso texto. Eu leio aqui e você lê daí comigo. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Olha, essa é uma afirmação, né?
E é um fato. A cidadania constitui-se nesse direito de ter uma ideia, de ter um pensamento e poder expressar essa ideia, esse pensamento, não é? Sem ser contestado, sem ser proibido. Isso é cidadania. Você é cidadão, eu sou cidadã. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. Então, a cidadania também se concretiza, se manifesta nesse direito, nesse poder de votar em quem quiser sem constrangimento, sem proibições, sem nada que atrapalhe a sua vontade. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não depredar prédios públicos, são exemplos de cidadania, são exemplos concretos de cidadania. Então, quando eu respeito o sinal vermelho no trânsito, eu estou demonstrando aqui que eu sou uma cidadã, que eu respeito as leis, eu estou exercitando a minha cidadania. Um outro exemplo é não jogar papel na rua. Parece tão simples, mas é importante. E, além do mais, demonstra a sua educação, o seu respeito pela coisa pública, não é? Pelo ambiente que você circula, o respeito pelo outro ser humano. Não depredar prédios públicos também é a demonstração de cidadania. É a demonstração de que você zela, que você preza pelos tributos que o seu pai, a sua família paga, a sua mãe paga, que eu como trabalhadora pago, que todos nós pagamos e que servem para, por exemplo, entre outras coisas, construir esses prédios públicos que nos atendem nos serviços que o governo presta à sociedade, mas que são pagos pelos nossos tributos. Então, você, ao não depredar, ao não maltratar, ao não dar prejuízo, não causar danos aos prédios públicos, não pichá-los, não quebrá-los, você está demonstrando cidadania. Isso ficou claro para vocês? Vamos seguindo com o nosso texto? Diz assim: por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública, desses comportamentos que nós já descrevemos e exemplificamos para você. Agora, olha o que está destacado para você. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Olha, gente, aqui eu tenho o que em destaque para você? Eu tenho duas afirmações. Foi uma conquista dura e uma outra afirmação. Muita gente lutou e morreu. Isso aqui, no contexto desse texto, está se constituindo numa opinião, é a opinião do autor acerca da cidadania. Entretanto, para aqueles que conhecem a história, que gostam de estudar e de pesquisar, vão comprovar que realmente conquistar a cidadania constituiu-se nessa luta, dura mesmo. E também houve, olha, emprego do verbo haver aqui no sentido de existir, é assim mesmo. Houve muita gente que lutou e morreu para conquistar esse direito ao voto, porque é do voto que ele está falando num primeiro momento, correto? Você já entendeu aqui então, ao ler um texto, você vai ler com olhos críticos, você vai buscar a compreensão desse texto, fazer uma leitura analítica, crítica. Agora vamos para outro texto também para entendermos a questão do fato e da opinião. E vimos ali no texto, em várias partes, fatos. E aqui destacamos uma opinião, mas que olhando de outro ponto de vista, do ponto de vista histórico, também se constitui, não é? Seguindo. ZAP é o título do nosso texto. Não faz muito que temos esta nova TV. Olha quando ele diz não faz muito, o que está subentendido aqui, gente? Não faz muito, quer dizer, não faz muito tempo, mas ele usou de concisão no texto, não é? Não faz muito
que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Ele está afirmando. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro, uma tarefa que antes exigia certa movimentação, ou seja, para que ele trocasse de canal, ele teria que se movimentar. Porém, de posse do controle remoto, agora essa tarefa tornou-se, não é? Muito cômoda para ele, ele fica o dia todo sentado, todos os dias, na velha poltrona. Isso aqui é fato, ele está narrando, ele está descrevendo, relatando o que acontece na vida dele, é o fato dele, é comprovável isso aí, né? De acordo com o que ele está enunciando aqui, é possível comprovar. Uma tarefa que antes exigia certa movimentação. Agora, olhe, observe o que está em destaque, mas que agora ficou muito difícil. Preste atenção, a tarefa que antes, né, exigia uma certa movimentação para que ele fosse trocar de um canal para o outro, agora ficou muito fácil, quero dizer, mas que agora ficou muito fácil. Ou seja, observe que na opinião dele, né, na interpretação que ele faz desse fato, o fato dele ter o controle, de ele se sentar na poltrona e trocar tantas vezes quantas ele quiser e que não exige dele nenhum esforço, né? Na opinião dele, tornou-se muito mais fácil. Pois é, isso aqui é uma opinião, é um julgamento, é uma apreciação que ele está fazendo do fato. Deu para entender isso? Com certeza sim, né? Seguindo. Estou num canal, mas não gosto? Zap, mudo para outro. Não gosto de novo? Zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar em dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor admirável nessa mulher. Embora não esteja destacado, o admirável aqui também configura, né, uma opinião. Não sei se a mãe é admirável, não é a opinião dele. Muito bem. Seguindo agora, nós vamos apreciar outros textos para dar continuidade ao nosso entendimento, à nossa compreensão acerca de fato e de opinião. E eu quero você prestando muita atenção. Faça a leitura comigo desse texto também. Marília Mendonça era uma cantora brasileira de sucesso. Infelizmente, faleceu muito cedo. Agora eu quero que você acompanhe aqui comigo. Veja, Marília Mendonça era uma cantora brasileira de sucesso. Gente, até aqui, Marília Mendonça era uma cantora brasileira de sucesso. Na sua opinião aí, no seu pensamento, isso aqui é fato ou opinião? Marília Mendonça era uma cantora brasileira de sucesso. Para você, esse texto aqui, essa sentença aqui, Marília Mendonça era uma cantora brasileira de sucesso. Isso é um fato ou é uma opinião? Bom, isso mesmo que você respondeu, é um fato. Por que é um fato? Porque o fato se refere a algo que eu possa comprovar, algo que aconteceu na realidade e que pode ser comprovado, é baseada em evidências concretas. Então, temos vídeos para provar que Marília Mendonça era uma cantora brasileira de sucesso. Então, aqui eu tenho fato, né? Aqui eu tenho fato. Agora, examine comigo essa segunda parte do texto. Infelizmente, faleceu muito cedo. Esta outra parte, embora seja verdade que a Marília faleceu, né? A palavra infelizmente, aqui ó, infelizmente faleceu muito cedo. Aqui eu tenho a opinião do autor desse texto. Né? Ele disse, infelizmente faleceu muito cedo. Aqui denota opinião.
é uma verdade também, não é? Do ponto de vista religioso, do ponto de vista da vida, né? É claro que a partida de uma pessoa, né, dói demais, né? Especialmente para os familiares, né? É uma constatação infeliz mesmo, certo? E também o muito cedo, né? O que é muito cedo, o que é muito tarde, é uma opinião. Ok, gente? Seguindo. Os produtos daquela loja devem ser muito bons, pois são vendidos sempre com promoção. Veja, examine comigo aqui. Os produtos daquela loja devem ser muito bons, pois são vendidos sempre com promoção. Gente, o que é que vocês acham aqui? Aqui eu tenho um fato ou uma opinião? No texto inteiro, eu tenho fato ou tenho opinião? Pela definição, você já sabe que fato se refere a algo concreto, algo comprovável, algo que eu posso provar baseado nas evidências concretas, né? Eu posso provar. Os produtos daquela loja devem ser muito bons, pois são vendidos sempre com promoção. Aqui dá para eu comprovar que os produtos da loja são realmente muito bons? Não sabemos. É a opinião da pessoa. Os produtos devem ser muito bons. Aqui eu estou adjetivando, eu estou emitindo um juízo, uma opinião, um julgamento. Devem ser muito bons, pois são vendidos sempre com promoção. Olha aí, outra afirmação, né, baseada na interpretação que ele está fazendo, né? Da loja está vendendo sempre com promoção, então os produtos são muito bons, né? Mas aqui não é fato, aqui é opinião. Aqui, lendo criticamente, eu tenho opinião. E agora, nós vamos fazer novamente uma espécie de exercício. Vamos lá. Você vai ler esse texto e responder comigo. Você responde aí, no seu caderno. Vamos lá. Princesa Nenúfar Elfa. Nasceu já bem pálida, de olhos claros e cabelos loiros, quase brancos. Foi se tornando invisível já na infância e viveu o resto da vida num castelo mal assombrado, com fantasmas amigos da família. Dizem que é muito bonita, mas é bem difícil de se saber se é verdade. Já vou destacar parte desse texto. Esse texto, né, está aqui no livro do Flávio de Souza, Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos, Histórias Modernas de Tempos Antigos, certo? Então, essa parte aqui, essa que eu sublinhei aqui para você, o que é que ela te diz? Isso é fato ou é opinião? Dizem que é muito bonita, mas é bem difícil de se saber se é verdade. Olha, já dá para saber que isso aí se constitui numa opinião. Dizem, eu não sei, né? Não sei, dá para comprovar? Dizem que é muito bonita, mas é bem difícil de se saber se é verdade, até porque o conceito de beleza é subjetivo. Seguindo, então, vamos dar uma olhada aqui. A opinião das pessoas sobre a princesa é de que aqui estão as alternativas. Qual é a opinião das pessoas sobre a princesa? Letra A, é muito bonita. Letra B, é pálida, de olhos claros. Letra C, tem cabelos quase brancos. E letra D, vive num castelo. Vamos retornar aqui ao texto rapidinho, só para você comprovar as alternativas. Nasceu já bem pálida, de olhos claros e cabelos loiros, quase brancos. Olha, aqui eu tenho o fato, né? O fato está afirmando que ela nasceu pálida, de olhos claros e cabelos loiros, quase brancos. Está descrevendo, né? Está descrevendo essa personagem. Foi se tornando invisível já na infância e viveu o resto da vida num castelo. Ele está afirmando que ela vivia num castelo. No castelo, e a característica do castelo é que ele era mal assombrado, com fantasmas amigos da família. Dizem que é muito bonita, mas é bem difícil de se saber se é verdade. Agora, voltemos
para a nossa questão. A opinião das pessoas sobre a princesa é de que ela é isso mesmo. A opinião diz respeito ao fato dela ser muito bonita, porque pálida, de olhos claros, cabelos quase brancos e viver num castelo, podemos indicar como sendo fatos escritos ali no livro, certo? Vamos seguir, então, na compreensão de fato e opinião. Você vai ler o texto comigo, vai ler o texto para responder a questão abaixo. Eu leio o texto aqui com você e, em seguida, nós temos uma questão para você extrair se fato, se opinião. Vamos lá. Os livros e suas vozes, título do texto. Sempre gostei muito de livros e, além dos livros escolares, li os de histórias infantis, ou seja, li os livros de histórias infantis e os de adultos. Li os livros de história infantis e li os livros de história adultos. Mas estes não me pareciam tão interessantes. Estes quais? Estes livros, né? Os de histórias infantis e os de adulto? É que não pareciam? Ou os livros escolares? Então, vamos lá. Estes não me pareciam tão interessantes, a não ser, talvez, Os Três Mosqueteiros, numa edição monumental, muito ilustrada, que fora do meu avô. Seguindo, aquilo era uma história que não acabava nunca. E acho que esse era o seu principal encanto para mim. Descobri o dicionário, uma das invenções mais simples e formidáveis. E também achei que era um livro maravilhoso por muitas razões. Quando eu ainda não sabia ler, brincava com os livros e imaginava-os cheios de vozes contando o mundo. Da nossa maravilhosa Cecília Meirelles, obra poética. Muito bem. Vamos ver aqui o que nós podemos extrair como sendo opinião. Então, vamos para a nossa pergunta. O trecho em que se identifica a opinião da autora é... Aí, colocamos em alternativas para você escolher uma dessas alternativas e apontar se é esta que identifica a opinião da autora, no texto que nós lemos. Então, letra A diz assim... Sempre gostei muito de livros. Letra B. Além dos livros escolares, li os de histórias infantis. Letra C. Achei que era um livro maravilhoso. E aí tem isso aqui, significa que tem continuidade o texto. Letra D. Quando eu ainda não sabia ler, brincava com os livros. Então, gente... Do que nós lemos, já deu para você perceber, já deu para extrair, né? Aqui, o que é fato e o que é opinião. Olha, sempre gostei muito de livros. Eu acho que ela já inicia com essa. Vou voltar aqui para ver se a gente consegue ver. Sempre gostei muito de livro. Ela inicia afirmando, fazendo uma afirmação, que ela sempre gostou muito de livro. Como é que nós vamos comprovar que isso é verdade? Porque, além dos livros escolares, na escola ela estudou usando os livros, né? Então, ela sempre gostou muito de livro, porque além de ter lido e estudado nos livros escolares, ela leu, além deles, livros de histórias infantis e também leu histórias para adultos. Aí ela diz aqui, mas estes não me pareciam tão interessantes, não é? Os de adulto, eu acho que ela não estava achando muito interessante. A não ser, talvez, Os Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros, numa edição monumental, muito ilustrada, que fora do meu avô. Lembra dos Três Mosqueteiros, né? Que diz assim, um por todos e todos por um. Você já deve ter, pelo menos, assistido ao filme, né? Para saber, tem essa expressão muito lá. Então, algumas coisas aqui, isso aqui a gente já dá para ver que é fato, né? Ela gostou dos livros, ela gostava de ler, e aí ela vai provando. Eu li os livros de história infantis, eu li os livros de histórias adultas, né? De adulto, e aí ela dá uma opinião aqui, mas estes não me pareciam tão interessantes, né? Os Três Mosqueteiros, a não ser
a não ser, ou seja, com exceção dos Três Mosqueteiros, os demais não pareciam tão interessantes para ela. Muito bem. Deixa eu ver o que mais ela diz. Aquilo era uma história que não acabava nunca. Acho que esse era o seu principal encanto para mim. Descobri o dicionário, também estudou o dicionário, uma das invenções mais simples e formidáveis, e também achei que era um livro maravilhoso por muitas razões. Olha aqui, tá vendo? Ó, se colocando aqui no texto, né? Olha aqui, é o pensamento dela, né? Aí, outro fato, quando eu ainda não sabia ler, brincava com os livros e imaginava-os cheios de vozes. Ela não sabia ler, ela brincava com o livro. Depois que ela aprendeu a ler, gostava de ler. Vamos para a questão. Então, a questão diz o seguinte: o trecho em que se identifica a opinião da autora é: sempre gostei muito de livros? Não, esse nós vimos, que é fato. E ela prova, né? O fato é comprovável. Lê os livros escolares, lê os livros de histórias infantis, lê os livros de histórias adultos, e com exceção dos Três Mosqueteiros, demais, né? Além dos livros escolares, li os de histórias infantis. Esse é fato. Achei que era um livro maravilhoso. E aqui, o que vocês acham? Isso é fato ou opinião? Olha, tá aqui. Achei, ela pensou, ela imaginou, ela fez um juízo, um julgamento. É a interpretação que ela teve, né? De quê? Do livro que ela leu e que ela considerou maravilhoso. Então, uma opinião sobre o fato. Então, nós temos aqui a opinião da autora, vai estar aqui na letra C. Porque na letra D, nós temos fato. Quando eu ainda não sabia ler, brincava com os livros. Era fato, ela não sabia ler, portanto, pegava e brincava os livros, que está registrado lá. Lembrando que o fato é comprovável, né? Verificável, está baseado em evidências concretas. Muito bem. Seguindo, então, só recordando o que nós aprendemos nesta nossa aula de hoje, né? Nós aprendemos sobre fato e opinião. Eu tenho certeza que você já sabe estabelecer a diferença entre fato e entre opinião. Você sabe distinguir um do outro. Qual é a vantagem, qual é a aplicação prática que eu posso ter em relação a saber diferenciar fato de opinião? Para que me serve isso na prática? Serve para você desenvolver, para você aplicar aquilo que você veio aprender na escola, que é desenvolver essa capacidade, essa habilidade de leitura crítica sobre os textos que você lê, para você não ser ludibriado ou ludibriada, para você não ser enganado, né? Porque a escrita, os textos, eles podem, dependendo da manipulação da linguagem, eles podem induzir as pessoas ao erro, a um entendimento errôneo. Mas, quando você sabe distinguir o que é fato do que é opinião, então não tem quem te manipule, nem falando nos textos orais e nem nos escritos, porque você sabe que o fato é comprovável. É algo que se refere a algo que eu posso comprovar. E a opinião é a interpretação, o julgamento, a minha opinião, o que eu penso a respeito do fato. Olha como foi simples. Finalizamos então aqui a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado e, sobretudo, aprendido.